acho que a doutora Tânia já deu uma boa introdução, né, Tânia, de motivos pelos quais a gente julga esse tema super importante. E talvez a gente pudesse, né, Mari, passar a primeira palavra a ela, ressaltando, né, tanto para os colegas oncologistas, de áreas multidisciplinares que provavelmente têm interesse no tratamento de pacientes oncológicos, né, colegas da área da infectologia e o público não da área de saúde, mas que também tem interesse, né, em entender as questões relevantes acerca de vacinação e tratamento oncológico. Por que esse tema é tão importante, doutora Tânia? Bom, na verdade, a nossa experiência lá no CRI, eu acho que a nossa maior contribuição é essa, porque nós já trabalhamos com pacientes especiais desde 1994. Então, a gente tem uma experiência grande. E o que chama atenção é que até 2011, a nossa relação pacientes encaminhados por transplante de medula óssea e pacientes com neoplasias, tumores sólidos ou mesmo tumores hematológicos, a relação era de 7:1. Então, 7 transplantados de medula para 1 de neoplasia, ou tumor sólido ou hematológico. Então, isso já é uma luta nossa de muitos anos para tentar sensibilizar a oncologia da necessidade da vacinação. Lógico que isso foi melhorando, mas continua com uma relação ainda aquém do que nós gostaríamos. Então, é importante a gente ressaltar o seguinte, que quando se tem uma vacina disponível para uma doença imunoprevenível, quer no paciente oncológico ou qualquer outra doença crônica, nós temos muitas oportunidades perdidas de vacinação e de proteção para essas pessoas. Então, eu acho que é importante que o especialista, ele não precisa nem dominar qual vacina precisa solicitar, porque tanto as clínicas privadas, quanto as clínicas, os CRIs, né, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são esses CRIs, eles são do governo, eles existem em cada estado do país, pelo menos um, tem estados com vários, no estado do Rio nós temos 4, e isso aí está disponível para a população gratuitamente. Então, é uma perda de oportunidade quando o especialista não encaminha. Mesmo que ele não saiba qual vacina pedir, basta dar o diagnóstico, as condições clínicas, e aí o próprio especialista ele vai orientar, quer na clínica privada, quer nos CRIs. Então, é não perder a oportunidade de oferecer o melhor. Então, não basta só tratar a doença de base, mas a infecção é uma grande inimiga no tratamento dos pacientes com neoplasia. Certamente. Eu vou interromper um pouquinho para a gente dar um passo atrás. Doutora Isabela, bem-vinda, boa noite. A gente se apresentou inicialmente, cada uma de nós teve a oportunidade de falar de si. Eu queria, antes de seguir em frente, lhe passar a palavra também, para que possa se apresentar a todos que estão aqui conosco agora para discutir a vacinação. Então, boa noite a todos. Olá, meninas. É um prazer e um orgulho, né, da gente estar aqui lançando a segunda edição do nosso guia QuasBoc. Eu sou Isabela Balalé, sou pediatra, sou uma viciada em vacinas, é o meu crédito mais forte. E hoje estou como diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, nome da qual estou falando aqui com vocês hoje. Perfeito. A gente falou da importância, a gente vinha falando, a doutora Tânia vinha falando da importância, né, de discutirmos esse tema e aqui também facilitar, né, o colega que trata, né, e tem, acho que a relação direta com o paciente oncológico, a vida do dia a dia, né? São tantos temas que a gente tem que discutir, né, Mari, com os pacientes no dia a dia, na consulta, e de alguma forma a SBOC tem esse intuito, e a SBIM, né, acho que compactua dessa ideia, facilitar justamente esse direcionamento e esse dia a dia para que o paciente possa estar mais seguro, né? Doutora Isabela, se a senhora quiser comentar alguma coisa nesse sentido também, durante o seu tratamento. Então, posso dizer até que com o lançamento, né, nós juntos, do primeiro guia, né, QuasBoc, já teve diferença, né? A informação, ela não chega para o que a gente chama de médicos que não atendem criança, atendem adulto. Né? O pediatra está mais do que acostumado a prescrever vacina. Para ele, já nasce, né, com essa
com essa missão. Então, estar aqui e saber que o oncologista pode ter essa informação através da sua própria sociedade, a SBIM se coloca 100% à disposição, né? Porque a gente só faz isso, então a gente estuda só isso. E saber que esses pacientes que têm direito, como a Tânia estava falando, vacinas gratuitas, a grande maioria das vacinas que nós recomendamos no guia para o paciente da oncologia estão disponíveis gratuitamente na rede pública. E é por isso que essa informação tem que chegar em cada um dos oncologistas desse país. Só mais uma coisa, a Tânia estava falando do CRI, mas como a gente está falando para o Brasil todo, infelizmente a gente não tem CRI em todos os municípios brasileiros. Mas não é problema. A sala de vacinação, né, a UBS, a saúde da família, onde essa pessoa costuma procurar a vacina, vai saber entrar em contato com o CRI, solicitar a vacina ou a recomendação, a orientação, que é importante, e no seu município mesmo, sem ter que atravessar o estado todo, essa pessoa vai poder se vacinar. Mara, eu vou passar a palavra para você daqui a pouquinho. A gente tem bastante gente participando, isso é muito legal, e eu queria, inclusive, estimular que sejam feitas perguntas. Vocês podem mandar seus comentários, porque é justamente isso que a gente quer interação. Nós tivemos, né, Marina, a possibilidade de interagir com as duas e absorver conhecimento. Eu acho que isso a gente vai levar, né, para o nosso dia a dia. Mas tem uma pergunta da Eugênia aqui. E é justamente nesse tema, doutora Isabela, se a atenção básica está preparada para receber esses pacientes, será que fora do CRIA, né, esse conhecimento existe e há um preparo para acolher e direcionar a vacinação desses pacientes que vão fazer algum tratamento oncológico? Então, a Maria Eugênia está com a dúvida muito correta, né? A gente sabe que não é 100%, né? A gente pode ter algumas UBSs que não sabem lidar com isso. Muitas vezes o paciente chega na UBS, ele pode sim fazer, Tânia me corrija se eu estiver falando besteira, mas ele pode fazer se é uma vacina que ele tem, se é recomendação, se veio com a orientação, ele pode sim aplicar. Mas mesmo tendo a vacina, ele muitas vezes fica com medo de aplicar no paciente que ele não domina. Mas eu acho que a gente informando o oncologista e informando a população, que aí cabe ao oncologista, né, comunicar isso a seu paciente, isso pode melhorar. Porque, sim, a UBS sabe entrar em contato com o CRI e pedir vacina. Mas muitas vezes ele poderia ter feito a vacina independente desse contato. Não é sempre. Vacinas que não estão no calendário da faixa etária, não é isso, Tânia? Já é mais complicado. Mas as vacinas que fazem parte da rotina, sim, são as vacinas que elas têm na UBS, ou então elas solicitam essa vacina. Estou falando besteira, Tânia? Quer melhorar a minha resposta? Não, é só o seguinte, é que tem estados que possuem regionais de vacinação e outros estados, o estado do Rio, por exemplo, não tem regional de vacinação. É tudo direto com o município e o nível central do estado. Então, quando tem regional, fica até mais fácil. Se o estado for grande, fica fácil de você ter acesso. Mas é exatamente esse fluxo. Chega com encaminhamento, a UBS tem geralmente alguém da vigilância epidemiológica que às vezes faz essa solicitação ou para a regional ou para o nível central. E já coloca as vacinas de acordo com o manual do CRI. Solicita essas vacinas, vai para um nível ou regional ou central. Essas vacinas são entregues nessa UBS que o paciente solicitou e as vacinas são aplicadas lá onde esse paciente mora, próximo a ele. Óbvio que esses fluxos, o tempo que isso vai levar, vai depender da agilidade com que os municípios e o Estado trabalham com essa liberação de imunobiológicos. Mas o fluxo é esse, é bem determinado. Os CRIs, eles funcionam desde 1993, então é algo bem estabelecido. Perfeito. Eu queria passar para a doutora Marina também, para ela me ajudar nas perguntas para vocês. A gente
recebeu aqui mais uma pergunta sobre os contactantes, né? Então, como que fica? Nós falamos que os pacientes têm acesso a essa vacinação nas UBSs e nos CRIs, mas para os contactantes, o fluxo é o mesmo? Aí para a doutora Tânia, para a doutora Isabela. Como que fica as pessoas que convivem com o paciente oncológico, que também podem ser potenciais vetores de transmissão de doenças infecto-contagiosas? Bom, para a maioria das vacinas, a UBS já consegue fazer direto por conta da vacinação no país ser muito ampla. Mas, por exemplo, varicela, ele tem a vacina lá, mas aí vai ter que ver qual é o fluxo dentro daquele município, qual é o acordo com o Estado, se a vacina é solicitada, se é liberada e depois como que eles fazem essa notificação. Então, na verdade, as vacinas utilizadas, elas estão na UBS. Agora, a forma como vai haver essa dispensação pode variar de localidade para localidade. E a maioria já entra no calendário normal, então a pessoa já tem acesso. E a vacina influenza, por exemplo, nas campanhas de vacinação, nem sempre elas ficam muito tempo nas unidades básicas, às vezes elas, depois da campanha, elas são recolhidas para o nível central, mas elas ficam disponíveis nos CRIs para esses contactantes o ano todo, até perder a validade da vacina. Então, acho que é importante isso também. A vacina influenza, se perder a campanha, mesmo os pacientes crônicos, saber que essa vacina fica disponível no CRI até a validade do imunobiológico. Completando aí, Mariana, aliás, você foi a minha melhor amiga, né, na construção desse. Nós duas. Eu amei a interação entre duas, pediatra e assim, oncologia. Melhores amigas. Todo mundo ajudou, mas nós duas, melhores amigas. Mas, brincadeiras à parte, só completando o que Tânia está falando, quer dizer, para quem não domina, né, esse mundo das imunizações, principalmente saúde pública, como é que funciona, uma das grandes questões, porque existe um sistema. E esse sistema, se você chega com 20 anos e vem tomar pneumo 13 porque você tem a indicação por ser um paciente da oncologia, na hora de registrar essa vacina, como essa vacina na rotina, ela nem existe, né? Estou pagando a pneumo 13, mas, enfim, ela entra como um erro, porque não está previsto no calendário de rotina. Então, sim, é mais complicado. A minha cachorra adora uma live. É mais complicado quando você está num município que não tem o CRI, mas ninguém deve desistir, deve insistir. Isso acontece, às vezes atrasa um pouco. E, de novo, eu acho que a informação, né? Porque uma coisa é você chegar no posto, ouvir um não, você vai embora. Outra coisa é você ouvir um não e saber que existe o sim. Aí você insiste. E é isso que eu quero ver as pessoas fazendo, até porque tudo indica que essa estrutura do CRI, a gente tem trabalhado nisso, né, Tânia? Precisa aumentar e vai aumentar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Melhorar o acesso ainda é preciso. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, acho que as duas podem ajudar a responder aqui. Uma dúvida, e aí foge um pouquinho do tema, mas uma dúvida se a varicela do CRI é a mesma do posto de saúde para trissomias. Todas as vacinas são as mesmas. Não tem varicela para isso, varicela para aquilo. Nem muita gente acha até que a primeira dose é diferente da segunda. Não, não tem essa diferença para nenhuma vacina. A mesma varicela que a criança vai usar, o adulto contactante de uma pessoa com câncer vai usar também, a mesma coisa. A Jaqueline está comentando que ela é de Porto Alegre e que a vacina da gripe não tem no CRIA, tem que ir no posto. Eu acho que isso é a confusão geral. Aí é a confusão geral. Como a influenza é uma campanha, você pode tomar em qualquer lugar. É diferente de um paciente especial. Ele vai ali, não há um rigor em saber se realmente é um paciente diabético, da onco, enfim. Não é isso, Tânia? Campanha é campanha. É difícil, mas se for no CRI,
Eu duvido que Tânia Petralha vai negar. Mas isso aí, Isabela, depende da estratégia do município. Nós já tivemos época que a vacina, durante a campanha, não estava no CRI. Ela só ia para o CRI quando terminava a campanha. Aí as vacinas eram recolhidas e iam para o CRI. Então, isso depende de cada município. Atualmente, a gente tem simultaneamente. Mas isso já no passado já não foi. Talvez Porto Alegre tenha essa estratégia. Durante a campanha, vacina na unidade básica. Quando termina a campanha, aí sim eles colocam no CRI para quem não tomou, ou para quem às vezes tem um diagnóstico após a campanha, e não tinha direito à campanha, mas passou a ter depois que teve um diagnóstico, por exemplo, qualquer diagnóstico, neoplasia, diabetes, qualquer um. E aí, no CRI, essa vacina fica disponível o ano inteiro. Isso só dificulta, né, Tânia, a comunicação, porque o cara que está acostumado, ou que o médico diz, vai no CRI, que todas as suas vacinas estão lá, ele, naturalmente, mesmo na campanha da influenza, então tomara que todos os municípios, claro que tem CRI, deixem a vacina durante a campanha no CRI também. O que vai ser uma loucura. Acesso vai haver. O problema é a estratégia de cada município, por conta de logística, por conta de não tem CRI que é muito pequeno, aí não consegue comportar o volume de atendimento. Então, isso aí varia por uma questão Tânia, local. Tem que comunicar adequadamente, né? Isso é uma coisa que a gente vive. A população, o médico não tem condições de saber em que posto tem, em que lugar tem, impossível, né? Nem a gente. Então, assim, a comunicação tem que ser clara, não só dizendo que vai vacinar, mas dizendo para cada diferente grupo onde ele pode se vacinar. Uma situação que talvez valha a pena a gente recordar aqui, e aí eu puxo um pouco a sardinha, eu gosto, né, tenho um interesse especial por tumores do trato gastrointestinal. Isso não é só da oncologia, mas também pode estar associado ao paciente oncológico, aquele que é submetido a uma esplenectomia, por exemplo. Uhum. E aí eu tenho uma rotina de sempre perguntar se vacinou, se vacinou antes da cirurgia, talvez era algo que não era previsto, tem que vacinar após, e é muito frequente que eu peça para vacinar e aí volte. Não, só tem que dizer que vacinas ele tem que tomar, né? Então, quando o indivíduo vai num serviço especializado, isso facilita muito, né? Porque aí ele não deixa de ser vacinado, não tem que retornar, isso não se torna, né, algo mais dificultoso e certamente aumenta, né, a vacinação, né, a amplitude do acesso à vacina. Mari, tem uma pergunta aqui da Ana Goulart. Isso. A Ana pergunta sobre hormonioterapia, se hormonioterapia é considerada imunossupressão. Então, por exemplo, o uso de tratamento de hormonioterapia em câncer de mama, inibidor de aromatase ou tamoxifeno, que é uma outra classe também de hormonioterapia em câncer de mama, essas medicações não causam imunossupressão. E nessa situação, em geral, o paciente pode sim se vacinar de forma irrestrita, né? Claro que a gente precisa respeitar o intervalo de tempo com outras terapias imunossupressoras. Então, se a paciente fez químio e depois começou a hormonioterapia, nós temos o intervalo do término da químio para garantir que ela recupere a imunidade e aí, então, possa ser vacinada com vacinas de vírus atenuados, né? As vacinas inativadas, isso está muito claro para nós que não existe restrição, mas nas vacinas com vírus atenuados, Ana, a gente precisa respeitar aí um intervalo de pelo menos 3 meses para alguns tratamentos, ou 6 para se usou um anticorpo que causa depressão das células brancas, são 6 meses de intervalo. Mas, em geral, na hormonioterapia não há restrição quanto à vacinação. E aí eu acho que isso já responde aqui a Jaqueline, né? Vai ter alteração das vacinas para quem fez transplante de medula, né? A doutora Isabela escreveu muito bem uma sessão sobre isso. Poderia conversar um pouco sobre a gente. Então, as alterações, na realidade, por conta de vacinas novas, né? A vacina VSR, que acabou de chegar, que é uma vacina inativada, então pode ser aplicada em pacientes pós-transplantes. E a vacina pneumocócica, que a gente aguarda, né, já está no guia, porque é tudo tão rápido que a gente falou, não vai dar, né? A gente escreve hoje e amanhã a vacina chega. Não vai chegar amanhã, mas é possível que no segundo semestre chegue a vacina Pneumo 20. Mas essas duas vacinas, como todas as vacinas novas, não vão estar no CRI.
Então, em relação ao que está recomendado no CRI, não muda nada, não mudou nada por enquanto. Eu queria até voltar no assunto da pneu, mas vamos responder as perguntas. E aí eu acho que esse é um tema que deixa muito confuso pelas disponibilidades de diferentes, né, vacinas para pneu. Acho que a gente podia voltar nisso daqui a pouquinho. Tem alguém perguntando, doutora Tânia, doutora Isabela, quando vai ser o curso da SBIM? Não sei se vocês querem falar rapidamente, se já tem uma data. Então, o curso da SBIM está pausado, está causando uma verdadeira revolução. Já tem 1 ano, então, do jeito que as coisas vão, a gente precisa atualizar. A gente está fazendo tudo para, em 4 meses, ele estar de novo no ar para novas inscrições. E quem já estava fazendo o curso, está lá terminando o seu curso. Depois vai voltar só para fazer as aulas novas, que não vai ser muita coisa, não. Também não foi tanta coisa assim que mudou. A Lucila entrou um pouco depois. Quando começa a campanha de influenza? Tânia? Eu não sei exatamente o dia, mas eu acho de que março, vai ser 25 de março, foi antecipado. Essa é a data, isso, essa é a data informada. Foi a data informada. Hoje, na verdade, houve uma discussão aqui, foi exatamente hoje. Eu não participei, não sei como é que ficou, mas o que foi anunciado em nível nacional que seria no dia 25. Mas provavelmente a partir da semana que vem já está... Isso aí é avisado mesmo. Mas vamos ver. Provavelmente. O que deixa a gente ansioso, né, é porque cadê a comunicação de que vai ser dia 25? Né? Se for dia 25, estamos bem atrasados para chamar a população. Se não for no dia 25, tem uma população enorme esperando já na fila. Então, essa comunicação é o que há de mais difícil nesse país. Fala, Mari. E é uma vacina muito importante, né? A vacina contra a influenza é uma vacina que deve ser aplicada nos nossos pacientes oncológicos. E nós sabemos que os pacientes oncológicos têm maior taxa de eventos graves relacionados à influenza. A gente esclarece isso no guideline. E é uma vacina segura, né? Ela não contém vírus vivo, ela é inativada. Então, assim, não tem nada que possa, a não ser alergia a algum componente, né, da fórmula, um histórico de alergia grave. No mais, é uma vacina que amplamente pode ser entregue aí para os nossos pacientes. Então, e contactantes, né, Mário? Em contactantes também. E a Nancy até coloca aqui se tem algum cuidado específico para pacientes com inibidores de checkpoint imune. É uma excelente pergunta, Nancy, porque por muito tempo a gente ficou com essa angústia, né, de dar uma vacina em pacientes que faziam imunoterapia pensando numa reação exacerbada à vacina por estar com aquele sistema imune mais ativo por conta da imunoterapia. E o que se viu é que não, a vacina é segura, a vacina contra a influenza é segura em pacientes que fazem inibidores de checkpoint imune, e esse é um posicionamento que a gente colocou muito claro nessa nova diretriz, na segunda edição. Vacina meningo ACWY para esplenectomia são quantas doses, doutora Tânia e doutora Isabela? Tem uma pergunta aqui da Lilian. São 2 falar da esplenectomia. 2 doses com intervalo de 2 meses e depois tem reforços a cada 5 anos. Só completando o que a Mariana estava falando, né? Falou da influenza. Não sei se tem pergunta sobre isso, mas a gente não pode deixar de lembrar da vacina Covid, que está todo mundo achando, né? A gente olha lá para fora, estamos todos sem máscaras, e ainda é um problema principalmente para quem é imunossuprimido ou para quem tem aí, né, uma idade bem mais avançada, ainda é preocupante. Inclusive para as crianças, né? Hoje são as crianças pequenas e os idosos mais tipo 80, a partir de 80 anos, aqueles que ainda hospitalizam e morrem mais da Covid-19. A Maiara colocou aqui um histórico familiar de uma avó que teve acho que um câncer no intestino, a mãe também, o filho acho que teve também, e agora minha mãe está com câncer de mama avançado. Bom, talvez a primeira coisa, né, Mari, que a gente pensa é que essa família merece uma avaliação, mas isso é algo que não foge do nosso escopo aqui. Existe alguma vacina que eu possa tomar para evitar de ter, aí eu acho que a doença, imagino que ela vai escrever aqui, neste momento a gente não tem uma vacina profilática do ponto de vista oncológico. Aqui as vacinas são profiláticas do ponto de vista infeccioso e principalmente doenças que podem ter uma manifestação mais grave
paciente oncológico que esteja fazendo, né, seus tratamentos e por conta disso tem um grau de imunossupressão. Correto, meninas? Exatamente. Não é uma vacina contra o câncer, né? E contra as doenças aí que podem acontecer infecciosas em um paciente que está em tratamento. E doutora Tânia e doutora Isabela, a Gracinha pergunta, a vacina contra a pneumo 23, ela é somente prescrita pelo médico? Eu acho que a gente podia fazer um apanhado geral sobre pneumo, que talvez seja a que mais precisa assim, de atenção, né, dos colegas para suas recomendações. Eu posso falar só uma coisinha, porque senão eu vou esquecer aqui. Eu estou vendo a Ivânia, que nunca deu a vacina Covid na filha de 6 anos por medo de muita coisa. Essa muita coisa, Ivânia, que você está falando é crime, é mentira, é algo que a gente nunca viveu aqui no Brasil. Então, assim, não deixa de vacinar sua filha. Eu vacinei meu neto de 4 anos. Então, vamos lá. Será que eu teria vacinado meu neto só para mostrar que a vacina é segura? Porque do jeito que as coisas são, está arriscado até de dizerem isso, né? Então, assim, vacina sua filhota. Bom, em relação ao encaminhamento da pneumo 23, ou pneumo 23, ou qualquer uma outra, existem serviços de oncologia que têm uma enfermeira responsável por esses encaminhamentos. Então, a enfermeira ela pode encaminhar seguindo o protocolo. No caso eu estou falando da experiência com paciente oncológico, porque para outras doenças, isso já é muito comum nas unidades básicas, a enfermagem encaminhar para a aplicação de vacinas especiais. Óbvio, como em qualquer outra condição, se houver algum hiato na informação, se houver alguma falta de informação, haverá uma comunicação entre, por exemplo, o CRI, o médico assistente ou o serviço que fez o encaminhamento. Isso acontece também para outras doenças que causam imunossupressão, principalmente quando a gente vai vacinar com vacina viral viva atenuada, que é onde a gente tem que ter mais cuidado. As inativadas, a gente não tem problema. O máximo que pode acontecer é não fazer o efeito que nós desejávamos. Mas as virais atenuadas, sim, às vezes a gente precisa entrar em contato com um profissional responsável para solucionar alguma dúvida que possa existir. Eu imagino que todos entendam, né, esse conceito de atenuada e se não for o caso, por favor, coloquem aqui que a gente volta nisso, né? Não sei se todo mundo aqui é profissional de saúde, tem esse conhecimento, mas se for necessário, por favor, escrevam que a gente vai voltar nesse tema. A Nancy coloca aqui, eu acho que é uma coisa relevante, até que a SBOC fez um post sobre isso. Para pacientes que estão em radioterapia, se as sessões foram voltadas para o manejo álgico e ou sangramento, a indicação de vacinar muda ou não muda? Quer responder, Mari? Acho difícil a gente até generalizar, né? A gente não sabe exatamente quantas frações, enfim, mas se um tratamento não tem um potencial muito grande imunossupressor, a gente poderia avaliar a vacina no paciente. Então, em geral, a regra é 3 meses de intervalo pós-radioterapia para poder vacinar com as vacinas atenuadas e restrito para as inativadas. Então, eu acho que essa seria a regra geral, mas, obviamente, a gente pode individualizar. Se foi uma fração única, sem potencial de imunossupressão, que esses prazos podem ser revistos caso a caso, né? Talvez a questão aqui seja a radioterapia por si só não é um tratamento necessariamente imunossupressor. Então, a gente tem que olhar a patologia de base, o que vem fazendo tratamento. Isso. Né? E essa conversa com o médico, né, Mar? Porque se você faz, por exemplo, uma paciente que faz várias sessões de radioterapia pélvica, por exemplo, num caso de câncer de colo de útero, em que você faz uma radioterapia pélvica por um tempo prolongado, 5 a 6 semanas, isso tem um potencial imunossupressor, principalmente por irradiar uma importante região de fábrica do sangue, né, que é ali a medula óssea da pelve. Então, aqui é uma situação diferente, eu respeitaria o prazo. Mas numa situação de uma fração isolada, né, para controle de hemostasia ou para controle de dor, não veria problema em vacinar o paciente. Então, acho que isso precisa ser muito discutido com o médico e avaliar qual foi o potencial imunossupressor da terapêutica aplicada. E se ele não faz algum outro tratamento associado, né? Exatamente, outro tratamento, porque senão aí, né, falando só dessa radioterapia hemostática ou antiálgica. Tem
uma questão aqui do Danilo que eu acho que é extremamente relevante, que não só para o paciente que faz tratamento, mas principalmente para aquele que não tem tratamento, porque é uma vacina que tem um potencial, né, preventivo, né, do ponto de vista oncológico, que é a vacina do HPV. Então, ele fala que na UBS que ele trabalha, uma paciente tinha indicação médica para tomar vacina contra o HPV, a paciente tinha uma lesão na língua por HPV, não temos nota técnica com indicação para idosos, mesmo no CRIA. Eu acho que aqui, de certa forma, a gente puxa esse gancho e, se a Mari quiser comentar, é uma área que, né, muito relevante aqui na oncologia ginecológica, a doutora Tânia e a Isabela também, a importância da vacinação e aí algumas pormenoridades que a gente possa contribuir aqui para o comentário do Danilo. É um paciente de 85 anos, não, ele fala aqui depois. No CRI, a gente não faz a vacina para essa faixa etária, nós só fazemos até 45 anos e só para os pacientes com neoplasia em atividade ou até alta médica, porque existem pacientes que chegam lá que já preencheram critérios de cura e aí aparecem 20 anos depois querendo a vacina. Então, nesses casos, a gente também não libera. Tem aqui eu acho que seria... Desculpa, fala. Não, imagina. Esse caso aqui, acho que fala do comentário dele, mas é mais exceção, né? A grande parte da população que deveria ter acesso, deveria buscar por essa vacina, né? Doutora Isabela, não sei se era isso que a senhora ia comentar. Então, eu até ia falar, quando perguntaram, né, se tinha vacina para o câncer, não, a gente tem vacina para o câncer, né? Se chama HPV. Chama HPV. E, enfim, a vacina HPV protege de câncer do colo do útero, câncer de boca, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de ânus, oral. Então, assim, é uma super vacina contra o câncer que está lá abandonada nos postos. A boa notícia, né, essas situações que pode acontecer, né, a gente sabe que a vacina HPV, além de evitar o câncer, ela não trata. Isso é certo. Então, se a pessoa está com uma lesão e quer ajudar o tratamento, não, isso não trata. E o Ministério da Saúde só oferece a vacina para a prevenção e não para o tratamento. Mas a gente sabe, por exemplo, que quem já teve uma lesão, que seja uma lesão avançada, NIC2, ou mesmo um câncer, a vacina ela ainda continua recomendada. Ela evita o câncer em outros sítios, primeiro, e para aquela lesão que já foi tratada, ela evita em mais ou menos 65%, diminui, né? Em mais ou menos 65% o risco de reincidência. Mas não é o caso de uma senhora de 80 anos com uma lesão em língua, né, que vocês falaram. Ele falou. Mas ainda o Ministério, a gente está tentando, a gente fala nisso. A gente só fazer uma ressalva. É que quando eu falei de não falar da vacina contra o câncer, que era um caso de uma síndrome hereditária. Hereditária, né, que era uma paciente. Mas aqui eu acho que é um tema super relevante e é por isso que a gente, né, acho que tem que se aprofundar mesmo. Só lembrar também que a vacina da hepatite B ela está disponível também. Então, previne o hepatocarcinoma e a pessoa também não pode, né, deixar evoluir para uma cirrose. Tudo é a vacina tão antiga, disponível para 0 a 100 anos e mais um pouquinho. E todo mundo esperando a vacina para o câncer, tem 2 lá no posto de saúde. Isso aí, tem 2. Você queria comentar, mas senão eu vou seguir adiante aqui. Não, era isso mesmo, é que ali fugia um pouco ao que a gente quis dizer, era uma paciente com um histórico familiar super rico de câncer de mama, se existia vacina para essa situação em específico, até o presente momento não, mas existem vacinas que previnem câncer, sim, HPV e hepatite B estão aí, são provas vivas de que é possível, né? A Inglaterra acabou de divulgar agora, o Reino Unido, que eles não estão nem diagnosticando novos casos de câncer de colo de útero lá, desde que a vacinação foi implantada, e foi implantada há alguns anos antes, né, da implantação da vacina no Brasil, então eles já conseguem ver isso na prática, né? E espero que no futuro a gente também tenha a mesma realidade, né, doutora Isabela? Se existe uma boa aceitação da vacina. Exatamente, essa aceitação, quanto mais gente vacinada,
dentro dos grupos que têm indicação, maior a chance da gente eliminar o câncer. E está combinado com a Organização Mundial de Saúde que até 2030 a gente vai eliminar 90. o câncer do colo do útero. Para isso, as pessoas precisam dar o seu braço para a vacina. Com certeza. Vamos seguir aqui, gente. A Jaqueline tá voltando num tema que nós já falamos um pouco. E eu acho que a vacina da influenza é a que está mais bem estabelecida aqui para todos os nossos pacientes, né, Mari? No consultório eles já perguntam, né? Não perguntam mais se tem que vacinar, é quando a gente vacina. Mas uma pergunta muito frequente, e aí o que ela traz aqui é a tetravalente na rede privada, benefício em relação a trivalente no SUS, e aí eu complementaria, né? A gente tem uma outra vacina ainda voltada para a população mais idosa. Vamos falar um pouco sobre isso? Quer falar, Tânia? Bom, atualmente, ou fazer para influenza, né? A tetravalente ou a triviral não vai fazer diferença. Trivalente. Então, oi? Trivalente, você falou triviral. Só para não... A trivalente, a tetravalente ou a trivalente não vai fazer diferença. Então, pode fazer tanto no privado quanto no público, que a pessoa vai estar bem coberta. E em relação à vacina que a gente chama high dose, né, de alta dose, é uma vacina que contém 4 vezes mais antígeno do que a teta ou a tri que a gente já conhece há muito tempo. Uma vacina que está desde o ano passado aqui no Brasil, mas já há muito tempo lá fora. Lá fora existem 2 vacinas diferentes para o idoso. Porque o idoso, ele responde pior. Ele tem uma coisa que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento, né? Envelhece tudo, inclusive a nossa capacidade de resposta imunológica. Então, essa vacina, ela dá uma resposta muito ampliada e protege mais adequadamente quem tem mais de 60 anos. E ela só está licenciada para quem tem mais de 60 anos. O nome dela é Efluelda? Efluelda. Aí, lembrando, ela não está na rede pública. Estamos tentando também. A gente está sempre defendendo as vacinas, quando dá, né, Tânia, junto ao Programa Nacional de Imunizações. Não falta vontade do programa, mas não é tão fácil assim incluir. Né? A Adriana comentou de um tema que está super em voga, que é a dengue. Dengue. É fácil para nós aqui, para nossos pacientes. Bom, paciente oncologia não pode tomar. Infelizmente, tenho que dizer isso, porque é uma vacina atenuada. Então, não pode tomar. Hoje, a gente só tem vacina dengue na rede pública, né? Na rede privada só para quem tomou a primeira dose. E por conta do pouco de vacina que a gente teve disponível pelo fabricante para o Brasil entendeu, né? O PNI entendeu que vale a pena sim proteger um grupo pequeno do que não proteger ninguém. E seguindo o que a OMS recomenda, que seria, né, nessa situação, vacinar de 6 a 16 anos, o Brasil resolveu vacinar de 6 a 14, que é onde a gente tem, é o grupo que mais hospitaliza. E vou dizer para vocês, enquanto o desespero na rede privada para se vacinar é grande, na rede pública os nossos adolescentes não estão indo lá tomar vacina. Aliás, doutora Tânia. É besteira, não é de 6, é de 10 a 14. Né, Tânia? 10 a 14 que o... 10 a 14. No público é 10 a 14. O atendimento no CRI, aqui a Lê está perguntando não sei, se o atendimento no CRI precisa de agendamento, é só chegar com o pedido das vacinas. Isso vai variar de CRI para CRI. Nós temos no estado do Rio CRI que faz agendamento e o nosso que é livre demanda. Então, isso aí eu não tenho nem como dar uma resposta uniforme, porque isso depende da localização. Eu estou vendo aqui a Ivânia. Desculpa. Se a questão da trivalente é pela não circulação da Yamagata, né, para a vacina influenza. É exatamente isso, porque não está circulando Yamagata. É uma cepa que sumiu com a Covid, se ela vai voltar ou não, mas já há um tempo sumiu. Né? No momento, não está circulando. Não tem nenhum benefício. É só a Ivânia
lembra que eu falei com ela estava com medo de vacinar a filha, e ela disse que a filha passou muito mal e tal, e ela, não dá, Ivânia, para a gente conversar sobre o caso aqui. Então, você vai lá no Instagram da SBIN, bota lá, inbox, né, ou como você quiser, pede para colocarem você em contato comigo, que eu vou ter prazer de te explicar melhor sobre isso. E entender, né, doutora Isabela, o que Entender, aconteceu, né? porque é difícil. A Fala, Sandra fala. perguntou sobre a vacinação de varicela e herpes zoster, né? E que são coisas diferentes, viu, Sandra? Doutora Isabela, quer comentar um pouquinho sobre quando está indicada a vacinação contra a varicela e quando fazer para herpes zoster? Então, o vírus que chama varicela zoster, ele é o causador da varicela e o causador do herpes zoster. O que acontece? Quando você tem varicela, que é a catapora, você se cura e esse vírus fica latente nos gânglios neurais, quietinho ali, sem se manifestar. Com a idade ou numa situação de imunossupressão, a sua imunidade cai e esse vírus que estava quietinho ali, ele acorda de novo. Estou tentando falar de forma simples. Perfeito. E aí, quando ele desperta, ele causa o herpes zoster. Você vai ver que a varicela dá no corpo todo, aquelas lesões, né? Aquelas lesões da catapora. E o herpes zoster, ele só dá no caminho de um nervo. Pode ser desde o nervo no rosto, como no tronco, que é bastante comum. Então, quem está vacinado para varicela, entende-se que lá no futuro, que normalmente acontece a partir dos 50, 60 anos, ou quando está imunossuprimido, não vai ter herpes zoster, porque não vai ter o vírus da catapora ali, né? Nunca pegou catapora. Agora, quem teve catapora é quem tem que tomar vacina do herpes zoster, para não deixar esse vírus acordar. Gostou da história simples? Perfeito, né? A TIS aqui volta naquela questão, né, Mário, de quando iniciar, quando vacinar, antes de iniciar a químio, a rádio. Não sei se ela estava aqui quando a gente comentou. Você quer reforçar o que você já falou, Mário? Idealmente, se a gente tem a oportunidade de vacinar o paciente antes de iniciar o tratamento, né, que nem sempre a gente tem essa janela, né, de 4 semanas para vacinar o paciente antes de começar a quimio e rádio, porque daí a gente tem tempo de construir a resposta imune, tem tempo de ter uma boa imunidade para não desenvolver uma infecção relacionada a uma vacina atenuada, por exemplo. Então, antes de iniciar o tratamento, em geral, a janela para vacinas atenuadas 4 semanas. E para as inativadas a gente pode fazer em qualquer momento, mas lembrando que a resposta a essas vacinas pode ser menor e pode existir uma necessidade de revacinação no futuro para que o paciente construa aí uma boa carga de anticorpos e se proteja a longo prazo. Então, acho que a regra geral é mais ou menos essa para início. Para fim de tratamento, a gente usa aí os 3 meses pós-químio, pós-rádio, e para imunobiológicos que façam a queda de glóbulos brancos, os linfócitos, por exemplo, a gente tem um intervalo de 6 meses depois do término do tratamento para vacinar os pacientes. Uma colega enfermeira, imagino, a Zilda, ela está perguntando aqui que se além da pneumo 23, para os idosos acima de 60 anos, tem mais alguma vacina pelo SUS? Bom, o governo não oferece a nem vacina pneumo 23 para todos os idosos. Só para... A 23 é só... Fala, Tânia. Desculpa. Não, é que não é... Isso aí é um erro comum. A gente tem muito encaminhamento no CRI de pessoas idosas achando que tem direito à vacinação. O governo não oferece a vacina pneumo 23 para todos os idosos, apenas para os portadores de doenças crônicas, os que se encaixam nos critérios do CRI, ou então aqueles que estão institucionalizados. Fora isso, não. Aquele idoso rígido, que não tem comorbidade, que não tem nada, infelizmente, no público, ainda não temos essa liberação. Isso aí. Voltando aqui à HPV, né, tem uma instituição pró-saúde vacinas que fala de informar adolescentes, criar publicações. Eu acho que todas as sociedades voltadas para o tratamento dessa doença, né, tanto
de sociedades, né, de imunizações, quanto, né, de tratamentos oncológicos, principalmente, de novo, né, mais sociedades que cuidam da saúde da mulher, principalmente por conta do câncer do colo do útero, são voltadas para isso, mas nem sempre é fácil disseminar esse tipo de informação, né? Não é o tipo de informação que as pessoas têm o maior interesse em buscar e passar adiante. Acho que talvez isso seja um grande limitante, vocês concordam? Mais difícil ainda é fazer entender que homem, menino, né, também tem que tomar a vacina. E quando a Tânia falou de 9 a 45 para pacientes imunossuprimidos, incluindo quem tem câncer, é de 9 a 45 para mulheres e homens. Não esquecer disso. A Jane está perguntando se é verdade que os pacientes com doenças crônicas têm que tomar a cada 6 meses a vacina do Covid. Não é bem a cada 6 meses, né? Tudo depende de você ter uma nova variante, que com isso a vacina anterior ela ainda protege de alguma forma, mas não como uma vacina direcionada. É por isso que o Brasil está aguardando a sua próxima vacina XBB e, quem sabe, JN1 a gente, infelizmente, não vai conseguir para esse ano, né? Mas a XBB já vai ajudar bastante. Então, não é de 6 em 6 meses. Depende de ter recomendação. Tem que ficar de olho no que diz o Ministério da Saúde em relação a esses reforços. A gente está completando, né? Está chegando perto de 1 hora aqui, daqui a pouquinho a gente tem que acabar, mas acho que tem algumas questões que a gente pode ainda falar antes de encerrarmos. Vírus social respiratório nos pacientes acima de 60 anos, eles que, de novo, pediram para a gente falar um pouco sobre isso. Tânia ou eu? Fique à vontade. Fala você por causa do calendário da SBIM, porque nós não temos isso. E já está no guia da SBOT. Isso que eu ia falar, tá no nosso... Inclusive, a vacina não está ainda nas clínicas, mas já chegou. E deve chegar nas clínicas, sei lá, 1 semana, 2 semanas, aí já não sei. Os idosos, ele tem o vírus sincicial respiratório tem uma carga entre idosos bastante grande. Então, a gente sempre entendeu esse vírus um vírus perigoso para criança. Sim, as crianças a gente tem mais casos, mas também a gente não testa o idoso. Então, a gente fica sem o diagnóstico, isso é uma coisa importante. E a letalidade no idoso é maior do que na criança. Então, estou falando aqui resumido, nosso tempo está acabando, mas a vacina já está no Brasil, pelo menos a primeira, serão 2 disponíveis para o maior de 60 anos, e no resto do mundo, não digo todos, mas Estados Unidos e Europa já estão vacinando os seus idosos. Muitas perguntas sobre a pneuma, eu comentei, né, na hora que a gente foi falar, que eu acho que esse é um tema que leva a muita dúvida do médico generalista e possivelmente do oncologista também sobre como recomendar, e talvez a gente não tenha tempo para voltar nisso aqui, mas certamente no guia de vacinação vocês podem baixar e isso eu acho que está bem explicado, né? E se for o caso, podem entrar em contato conosco, com a SBOC, com a SBIM, né? Se vocês concordam, doutora Isabela, eu acho que isso é um tema que vai levar mais dúvida eu acho mesmo. Que vale dizer só uma coisa, porque vai ver lá, pneumo 10, pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20. E tem algumas situações que tanto a SBOC quanto a SBIM a gente diz 13 ou 15, e outras que a gente diz 15 ou 20. Vale o seguinte, para quem não tem condições de ir à rede privada, porque infelizmente vacina é caro, e fazer a pneumo 15 ou a pneumo 20, vai fazer a pneumo 13. Porque com a pneumo 13, a gente já tem uma boa proteção. A pneumo 20 protege melhor o adulto, principalmente aquele imunossuprimido, sim, mas ela é muito nova. Ela vai demorar um tempinho até ser incluída na rede pública. Então, só não deixe de fazer a 13, que está lá no CRI. Claro, se fez a 13, não vai fazer a 20. Se fez a 20, não precisa fazer a 13, né? Quer dizer, se fez a 13, até pode fazer a 20. Mas se fez a 20, não precisa fazer a 13.
Para a gente finalizar, eu não sei responder isso, mas se tem uma orientação de adiar 90 dias vacinas atenuadas para pessoas que receberam hemoderivados, isso é uma rotina? Olha, esse prazo não é só 90 dias, não. Depende do tipo de hemoderivado que recebeu e da dose também. Então, esse prazo pode ser de 3 meses, mas pode chegar a 11 meses para alguns tipos de imunoglobulinas e em altas doses, por exemplo, para tratamento de Kawasaki. Isso vai variar muito. Tem até uma tabelinha que no Manual do CRI a gente colocou, justamente explicando exatamente essas variações, para que a pessoa não erre nesse número de meses. Depende muito do tipo e da dose. E vale dizer que a SBIM tem um site, isso não foi para o guia, mas, viu, a gente, da próxima vez já está precisando da terceira edição. Mas existe um site da SBIM, que é o família.com.br. É tudo bem simples, é ótimo para o médico também, mas para a população dá para entender. E tem ali pacientes especiais, ali tem todas essas tabelas que a Tânia está falando. Perfeito, maravilha. Gente, eu acho que a gente está chegando próximo de 1 hora aqui, eu vou começar a me despedir, vou passar a palavra para vocês também. Eu fiquei muito feliz, né, depois ao final, né, Tânia, a gente terminou fazendo um encontro juntas na primeira edição, tive o prazer de acompanhar aqui na segunda e agora mais ainda estarmos juntas, respondendo perguntas, uma participação muito grande, eu fico super feliz, agradeço imensamente, acho que do ponto de vista dos meus colegas oncologistas vai ser uma mão na roda, né, e a gente tentou facilitar com essa tabela no final, acho que vai ficar super fácil. E certamente a nossa palavra, o nosso dia a dia tem um poder muito grande, provavelmente não só com o paciente, mas com suas famílias, com seus contactantes. Eu acho que a ideia é que a gente facilite e que isso mantenha se atualizando, né? Aí, acho que é difícil falar uma periodicidade, mas certamente na medida do necessário e que a gente mantenha essa parceria também, né? Agradeço demais a quem participou, a quem mandou suas perguntas e, como eu falei, a SBOC, a SBIM, né, seguem aqui acessíveis para quaisquer dúvidas que venham, né, a surgir e a gente fica à disposição. Vou passar para a Mari, depois a Tânia, depois a doutora Isabela faz um fechamento para a gente terminar. Combinado? Não, acho que é isso, Inês. Você sintetizou muito bem. Assim, é um guideline que vai nos dar um norte quanto à vacinação no paciente oncológico. Está bem didático, espero que vocês gostem. E vai estar aí acessível para qualquer pessoa de forma online, pacientes e oncologistas, enfermeiros, equipe multidisciplinar, todo mundo envolvido no cuidado do paciente oncológico. Deve aí tirar alguns minutinhos para leitura e aprender o tanto que eu aprendi escrevendo o guideline. Eu acho que não é óbvio para a gente um conhecimento desse de vacina do adulto, como era na pediatria, então exige um esforço aí de conscientização nossa, dos médicos que lidam com o paciente adulto, para atualizar o calendário vacinal dos nossos pacientes oncológicos. Bom, eu agradeço a oportunidade, realmente esse guia, ele é bem objetivo, ele não é extenso, ele foca no que interessa, ele é bem prático. E o mais importante é que não deixem de encaminhar. Ainda que existam dúvidas quais as vacinas necessárias, encaminhem, porque nos serviços onde essas pessoas forem, quer no privado ou no público, elas serão orientadas. E quaisquer dúvidas que possam haver serão sanadas mediante a comunicação aí que a Isabela tanto gosta. Então, gente, olha, muito obrigado. Encaminhe. Nós não podemos deixar as vacinas sobrando na prateleira. Então, é muito dinheiro envolvido e a gente precisa utilizar essas vacinas e, com isso, salvar vidas. Muito obrigada. Boa noite. Eu super agradeço ao pessoal da SBOC, que foi quem nos procurou, né? Não foi nem a SBIM que procurou, eu acho isso foi muito legal. Eu acho que o guia está fácil de entender, como todo mundo já disse, não adianta complicar. Dúvida, eu e Tânia temos, então não fica seguro se não tiver dúvida, procura. E a gente está aí mesmo para tirar dúvida, a gente meio que consultou 24 horas por dia. E dizer que uma coisa que eu gostei ontem, acho que todo mundo sabia desse evento hoje, né?
Ontem eu recebi das fontes mais diferentes colegas médicos me encaminhando o guia da Academia de Oncologia Americana. E tudo que é americano é sempre mais, né? A gente aqui tem esse... E assim, gente, nós recomendamos tudo igualzinho os americanos. Então, assim, a Xbox sai na frente, super atualizada e não deixa nada para trás em relação ao que os Estados Unidos faz, claro, sempre com muito mais recursos do que a gente. Obrigada, Maravilha, Alice, gente. e uma boa noite para todo mundo. Lembrando que ele está disponível no site, né? No site da SBOC para download. Não tem nenhum pagamento. Vai para o site da SBIN É também. fácil. Pronto. Perfeito. Então vai estar super acessível. Muito, muito boa noite. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, que mandaram suas dúvidas novamente. Eu fico super agradecida e me sinto muito honrada de estar aqui. Obrigada, gente. Muito pra todo mundo. obrigada. Boa Obrigada. noite. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.